Um outro problema é o problema do buffer de tamanho limitado, né? Um buffer é quando você tem um espaço de memória, né? E vários processos podem colocar a mensagem e podem retirar a mensagem desse espaço de memória. Nós vamos chamar de processo produtor aquele que põe mensagens nesse espaço de memória, e processo consumidor aquele que retira mensagens desse espaço de memória. Quando acontece o problema do buffer de tamanho limitado? É justamente porque ele tem um tamanho limitado, né? Então, quando um produtor tenta colocar uma mensagem nesse buffer e o buffer já está cheio, então a gente tem um problema. Uma solução, né, imediata é você bloqueia esse produtor e convoca um consumidor para poder ir lá e retirar, liberar espaço do buffer. Um outro problema acontece aqui, ó, quando o consumidor tenta retirar, né, uma mensagem do buffer e o buffer está vazio. Então, um problema imediato é você bloqueia então esse consumidor e convoca um produtor para colocar a mensagem do buffer. Esse é o problema mais óbvio, mas nem sempre, a solução mais óbvia, mas nem sempre é possível. Nós vamos ver que existem outras formas de resolver esse problema. Esse problema também é chamado de barbeiro dorminhoco. E aí é onde se faz a analogia com essas cadeiras como se fossem o buffer, né? Os clientes que vão entrando aqui são as mensagens que vão sendo colocadas no buffer. O barbeiro é o consumidor que vai retirando os clientes do buffer para poder, né, realizar o serviço e despachar, tá? Então, é uma analogia que se encontra aí na literatura. Outro problema clássico é o problema dos filósofos comilões, onde eu tenho aqui 5 filósofos, poderia ter um número maior. Cada filósofo, para comer, ele precisa de 2 talheres, da esquerda e da direita. Esse talher aqui, ele é compartilhado entre esse e esse filósofo. Esse talher é compartilhado entre esse e esse filósofo. Então, quando vai ter problema? Quando todo mundo quer comer de uma vez, vamos supor que todo mundo pegue primeiro o da direita, vai pegar o da esquerda e não tem, porque o da esquerda dele é compartilhado, ele é o da direita de outro, né? Então, nós temos essa analogia onde os filósofos são os processos quando eles querem utilizar os recursos, né? É o fato aqui dos filósofos comerem, então ele precisa dos recursos para comer. E o processo, quando ele está dormindo, aliás, o filósofo quando está dormindo, é quando o processo não tem interesse em utilizar esses recursos, tá? Então, é também uma analogia de um outro problema clássico aí de sincronismo, onde eu tenho vários processos utilizando vários recursos compartilhados de forma circular. Algumas das soluções que nós temos por exemplo, a utilização de semáforos. Semáforos são variáveis convencionais que a gente pode utilizar para contar quantos recursos tem disponíveis. Isso é bastante interessante, é uma forma simples, mas interessante. Então, para um determinado recurso, você vai lá e cria um semáforo, por exemplo, com o número 5. Significa que ele tem 5 recursos daquele disponível. Então, se um processo vem e solicita um recurso, você verifica os semáforos. Tem recurso? Tem. Vai lá e decrementa o semáforo para 4 e libera aquele recurso para o processo que solicitou. Um outro processo chega e solicita um recurso. Você vai lá e verifica, tem 4. Ainda tem recurso? Tem. Decrementa, então ele vai lá e libera aquele recurso para o processo. Então, na medida que os processos vão devolvendo os recursos, esse semáforo também vai sendo incrementado. É uma forma simples quando você tem vários recursos que tanto faz a utilização de um ou de outro. No entanto, nem sempre é assim, né? Nem tudo são flores, esse tanto de recurso disponível. Você tem, então, às vezes que para um único recurso, você dizer se ele está livre ou está ocupado. Então, basta um semáforo binário, que a gente chama de mutex, né? Ele vai indicar 0 quando o recurso está sendo utilizado, o recurso está ocupado, e vai indicar 1 quando o recurso é disponível. Então, nesse caso, para cada recurso, você tem que ter um semáforo binário, que vai indicar 0 ou 1. Né? Uma outra solução mais interessante, que, por exemplo, a linguagem Java implementa, são os monitores. É como se fosse um semáforo binário, no entanto, ele tem toda uma abstração mais interessante que vai garantir que você não tenha problemas, porque você poderia, assim, vários processos que estão executando ao mesmo tempo, eles podem ler
o semáforo binário e achar achar que está disponível, e os dois tentarem pegar o recurso ao mesmo tempo, né? Então, e os monitores garantem que isso não vai acontecer, garante que só um vai receber o recurso por vez. Então, é uma forma já mais elaborada a nível, né, de programação, para você tratar essa questão da exclusão mútua na utilização de recursos.